Então, dando continuidade na aula anterior, estamos falando do pressuposto 3, que diz que a experiência é a mais rica fonte do adulto aprender. Por isso, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. Então, tudo que a gente vem abordar da vida, né, com nossos alunos, a gente não tem aquela preocupação que eu tenho que dar isso, aquele currículo estático ou aquele currículo linear que a gente tem que cumprir. A gente vai olhar, vai ter currículo para EJA, mas a gente vai tratar de assuntos totalmente ligados ao seu interesse, à mudança, à aplicabilidade na vida. Só que tudo que a gente for fazer com a EJA, com os alunos da EJA, a gente tem que partir das experiências. Então, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que trazer situações, objetos, ou filme, tudo que venha anteceder a entrada do currículo, a entrada do currículo escolar, que a gente precisa também trabalhar com currículo científico, com conhecimento científico, porque a gente, por exemplo, vai tratar de chá, né? Chá, né? Você tá numa sala com um monte de senhoras, senhores, jovens, tudo misturado, porque mistura os jovens com as senhoras, tudo isso. E você vai falar de chá, você vai querer dar aula de chá, sem saber o que aquelas pessoas sabem sobre chá, você que vai cair da cadeira. Porque, na verdade, esses alunos podem ter uma experiência com esse tipo de assunto, pode saber a função, para que serve, como é que é, de várias, com muito mais aprofundado do que vocês, do que a gente como professor. Por isso que a gente tem que partir do conhecimento deles. Então, se a gente vai tratar de um assunto de alimentação por folhas, os benefícios, aquela coisa toda, o benefício do chá, a gente tem que partir do conhecimento deles. A partir do conhecimento deles, o que faltar cientificamente, a gente tem que informar, né? Porque senão os alunos também têm muita crendice. Então, o professor está ali para dar uma limpada nessa questão do que é senso comum e do que é cientificamente comprovado. Porque vocês viram aí na pandemia da cura do coronavírus, falaram de tudo para você passar tudo que ia curar. Um monte de coisa que era para fazer. Gente, eu não dei muita trela porque eu não consigo ver isso, eu não aguento. Mas falaram que mistura isso com aquilo, passa álcool com aquilo outro que vai curar, toma chá, não sei de quê, pelo amor de Deus. Então isso é crendice. Não é que o chá seja crendice. O chá tem um valor medicinal muito importante, mas é preciso diferenciar o que é senso comum do que é senso comum, crendice do que é realmente científico. Então, essas pessoas têm experiência, a gente tem que valorizar experiências e, a partir dessas experiências, trazer o conhecimento mais científico, mais escolar mesmo, né? Da academia e da escola. 4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos. Por isso, o papel do professor é de enganjar-se no processo de mútua investigação com os alunos para não apenas transmitir-lhes o seu conhecimento e depois avaliá-lo. Então, gente, é aquela questão que eu estava falando anterior. O aluno, ele precisa se sentir autodirigido, ou seja, ele tem que ter o comando também das escolhas, isso, aquilo, outro dele. Você se coloca como o professor da EJA, ele é mais conhecido como facilitador da aprendizagem, né? Mediador da aprendizagem. Ele não é aquele que vai dizer você vai estudar isso, aquilo, outro. Ele vai fazendo essa interface com seus alunos de forma que ele se coloca numa posição de que o aluno possui um conhecimento, que você valoriza esse conhecimento e que você se dispõe para facilitar o processo para ele. Você quer uma ajuda? Você precisa que eu te ajude em alguma coisa? Eles vão falar, não, professora, não preciso. Olha, beleza, você não está precisando, está tudo bem? Se precisar, pode me chamar. Mas você está sabendo que ele está com uma dificuldade terrível, que ele não está conseguindo fazer, que ele está agarrado com o negócio lá. E aí você fala, tá tudo bem, gente? Alguém precisa de me ajuda? Até ele ter confiança em você, até ele falar, professora, vem aqui. Porque ele tem, olha, vergonha, ele já passou por frustrações, e por derrota. Porque quem tá na EJA
fazendo terceira fase, quarta fase, quinta fase, se aprendendo a ler e escrever, gente, tem uma história de fracasso escolar. E isso expõe muito a história dele quando criança. Ou porque saiu, porque as meninas, porque o pai não deixou estudar, porque o marido não deixou estudar, porque teve que trabalhar, porque tinha que cuidar dos irmãos, ou porque o pai... muitas possibilidades, é porque a vida fez isso para eles. Então eles estão tendo uma oportunidade. Você não pode ser rude, não pode ser fria, não pode ser uma pessoa distante. Ao mesmo tempo, se controlar na questão da ajuda. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quis dizer aí. O outro é as diferenças individuais. Deixa eu só tirar meu rostinho daqui. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade. Isso é claro. Por isso, a educação do adulto deve considerar as diferenças de estilo, de tempo, de ritmo de aprendizagem. Gente, isso aqui é muito importante. Se tem uma coisa bem diversificada, é a sala da EJA. Você vai encontrar numa sala de primeira fase, segunda fase, aí seria alfabetização, segundo ano ou terceiro ano, pessoas que aí vão lá na escola um dia, vai aprender a letra A, vai ver coisa do A, no outro dia ela vai esquecer que é o A. Você vai ver gente que já sabe o que é o A, I, O, U. Você vai ver gente que já sabe que até formar frases. Isso tudo na mesma sala. Todos na alfabetização. Aí que está o segredo do professor da EJA. Se ele dá um planejamento uniformizado, ele não vai atender a necessidade daqueles alunos. E a aprendizagem, gente, é bem lenta, bem devagar. Então é preciso ter bastante cuidado e respeito pelo estilo de cada um, pelo ritmo dele, pelo tempo que ele tem e pelo lugar da onde ele veio, como ele veio, a sua história. Isso tudo faz uma diferença. Você deve estar botando a mão na cabeça e falando, meu Deus, Flávia, eu não estou perdida. Como é que eu vou dar aula com essa gente tão diferente? Você vai se apaixonar. Eu tenho certeza disso, porque você vai entendendo, você vai moldando a sua aula à medida que você vai interagindo, que você vai conhecendo cada história, cada passagem que eles têm, cada conversa. Você vai ver. Vocês vão fazer um trabalho e vocês vão ter uma experiência encantadora com a EJA. Mas não se preocupe que não é nada agora. Ouviu, gente? Não é nada agora. Então, vamos continuar. Oh, meu Deus. Aqui, gente, eu vou passar rapidamente. Isso aqui é só para uma comparação. Eu vou citar rapidamente. Não tem muito. Tudo nós já falamos. Por exemplo, a orientação da aprendizagem. Aqui no modelo de criança, aqui no modelo andragógico, aqui no modelo recular de criança, aqui no modelo andragógico. Então ele fala orientação da aprendizagem. Aprendizagem encarada como processo de conhecimento. Eu vou ler só o modelo andragógico. Orientação da aprendizagem. Nos adultos, a aprendizagem é orientada pela resolução de problemas e tarefas, como se confronta na vida cotidiana e desaconselha a lógica centrada nos conteúdos. Nós falamos sobre isso. Tudo que nós vamos ler aqui, nós já passei para vocês. Razões da aprendizagem. Pessoas aprendem o que realmente precisa saber. Aprendizagem para aplicação na prática. O outro aqui. Os adultos são sensíveis a estímulos da natureza externa, como nota, mas são fatores de ordem interna que motivam o adulto para a aprendizagem. Satisfação, autoestima, qualidade de vida, etc. Agora vamos pensar em nós, né? Vamos fazer uma reflexão agora da gente, da turma de vocês? Então, eu fiz umas perguntas no início da aula, no módulo, perguntei de onde você veio, por que você resolveu fazer magistério, por que você, né? Nós temos gente novinha na sala, mas nós temos gente de mais idade, nós temos gente que está levantando seus sonhos, que está buscando um sonho, uma realização. Eu pergunto a vocês, nota assusta vocês? Vocês que são pessoas mais esclarecidas, que já viveram também outras experiências e que não estão passando com o processo inicial aí de escolaridade,
estão no ensino pós-médio, fazendo aí umas faculdades à distância ou a presencial, outros já estão fazendo curso técnico aí. Então, vocês têm um conhecimento científico melhor. Vocês sentem isso? Você imagina uma pessoa, uma senhorinha aí de 60 anos de idade, 50 e poucos anos, que só quer aprender a ler e escrever para ler a Bíblia, que quer não precisar mais depender dos seus filhos, dos seus netos, que querem resolver os seus problemas pessoais, dizer eu me formei, eu consegui. Então, gente, pensa bem na motivação e pensa bem como o professor de EJA tem que agir. Como você gostaria que eu agisse com vocês? Imagina se eu falasse, olha, tem que ser assim, assim, assado. Quem não fizer, né? As coisas estariam bem difíceis. Eu sei das dificuldades algumas com a tecnologia, eu sei que tem gente que não conseguiu postar, eu sei que tem gente que tem dificuldade de acessar, então eu tenho que ter a maior paciência do mundo, não porque eu quero ter paciência do mundo, mas é porque eu preciso entender o tempo e o espaço de cada uma com a tecnologia. Nós não nascemos na geração tecnológica, né? 30 anos para baixo, né? 30 anos, Valdec? 30 anos para baixo, mais ou menos, 20 e pouco, quer dizer, 30 anos para baixo não nasceu na tecnologia, não mais, né? Menos, né? 20 anos para baixo, nasceu na tecnologia, para cima não nasceu. A gente está lidando com isso, cada mudança é incrível. A tecnologia chega para nos ajudar, mas a gente fica perdido, porque a gente não nasceu, ó, teclando. A gente não nasceu aqui, ó, no touch, tocando a mãozinha, não. Você botar um bebê, ele já sabe fazer assim, ó. Ele sabe fazer assim. Tudo isso a gente tem que relevar. Imagina com nossos alunos que têm pouco conhecimento. Então, a gente tem que relevar também. Agora, os princípios da aprendizagem dos adultos. Primeiro princípio, modo de pensar. Segundo, necessidade pessoal, como uma meta precisa. Importância da motivação. Mudar e desaprender. Estágio progressivo e lento, viu, gente? Ritmo apropriado. Confirmação e reforço, sempre indo e voltando. Responsabilidade compartilhada na formação entre nós e eles. Isso aqui são os princípios da aprendizagem. O modo de pensar deles são completamente diferentes do nosso, do que a das crianças. Tudo isso tem que ser respeitado. Continuando. Ciclo da aprendizagem do adulto. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho nessa aula ainda. Tenho alguns. Ciclo é o ciclo, então vai ser uma volta. Primeira, experiência, vivenciar um fenômeno novo de conhecimento. Então, a partir da experiência, ele vai vivenciar um fenômeno novo de conhecimento, que está ligado. Deixa eu fechar isso aqui. A generalização. O que é generalização? Interpretar a nova experiência e estabelecer a relevância da mesma. Então, a partir da experiência anterior dele, generalização é quando ele interpreta uma nova experiência a partir do que ele já possui. O outro. Reflexão. Fazer a ligação entre a nova experiência, os conhecimentos e valores e crença dele já existente. Então, ele vai refletir sobre o que ele já sabe, sobre aquilo que ele está aprendendo, para ter um novo conhecimento. Aí é o final. Aplicação. Testar um novo conceito ou conjunto de conhecimento. Então, ele vai aplicar na vida, vamos dizer assim, ó, ele vai formar uma nova experiência. Então, experiência que vai se generalizar e ser interpretada, que vai ser refletida, aplicada e criada uma nova experiência. Esse é o ciclo de aprendizagem do adulto. Nós fazemos isso constantemente. Meninas, nós que estamos estudando EAD aí, vamos lá. Nós já estamos aí desde abril, né? Não sei dos dias certos de abril, qual dia que foi. Estudando assim, olha, a gente está lidando. Eu aprendendo a gravar videoaula, vocês aprendendo a aplicar atividade, vocês aprendendo a pesquisar. Será que a gente vai sair disso aqui da mesma forma que a gente entrou? Será que a gente vai abandonar essa experiência da EAD?
Então, é assim. A gente está botando, refletindo e aprendendo e botando em prática e crescendo e fazendo novas experiências. Toda vez que vocês pensarem na questão da aprendizagem do adulto,